Olá, começa agora pela TVL e pela Rádio AL, que são os veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, o programa semanal Parlamento Debate. Essa semana vamos falar sobre como Santa Catarina tem conseguido aumentar o número de transplantes. É que nesta semana, quando nós comemoramos o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, o Ministério da Saúde divulgou o novo Balanço Nacional de Transplantes. O número de transplantes feitos no Brasil no primeiro semestre deste ano teve um aumento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E Santa Catarina, mais uma vez, é destaque no cenário nacional. Nosso estado apresenta 26,9 doadores por milhão de habitantes, segundo dados do primeiro quadrimestre desse ano de 2012. Por isso, o Parlamento Debate dessa semana recebe o Dr. Joel de Andrade, ele que é coordenador do SC Transplantes. Muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. Obrigado a você, Maria Helena. Também nesse programa, o Dr. Rodrigo Schmitz, ele que é nefrologista e membro da equipe de transplantes do Hospital Celso Ramos. Obrigada também, Dr. Rodrigo. Também está conosco neste programa Humberto Floriano Mendes. Ele é presidente da APAR, Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina. Obrigada por você estar aqui para nos falar sobre a sua própria experiência, inclusive. E também conosco Clarice da Luz Queires, ela que é enfermeira da UTI do Hospital Celso Ramos, aqui em Florianópolis, e membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Obrigada mais uma vez, Clarice, também pela tua presença conosco. Doutor Joel, como é que nós temos conseguido esse destaque nacional, embora até no ranking divulgado pelo Ministério da Saúde a gente não apareça, é que existe essa relação que eu fiz aí, habitantes por doadores e procedimentos de transplantes. Olá. Bom, são inúmeros fatores e talvez o principal deles está relacionado à organização desse sistema. Mas como eu já comentei anteriormente, nós vivemos em Santa Catarina um círculo vicioso. A adoção de um modelo de organização do sistema que é exemplar, é baseado no modelo espanhol, que é o melhor modelo do mundo, e que tem por base, então, a atuação do profissional da Comissão Hospitalar de Transplantes ou da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que é o exemplo da Clarice. Santa Catarina é o estado brasileiro que tem esse sistema implantado, que funciona da melhor maneira possível e, basicamente, a partir de uma organização e de educação dos profissionais de dentro desses hospitais, nós temos o reconhecimento dos possíveis doadores, todo o processo de documentação da morte encefálica até o final, a entrevista familiar, que talvez de todos os momentos desse processo seja um dos mais complicados, e por fim, quando as famílias autorizam, as equipes são deslocadas, removem os órgãos e é oferecido através do SC Transplante esses órgãos para a lista estadual de transplantes. Claro, esse processo que eu acabei de dizer, ele funciona porque nós temos equipes transplantadoras que funcionam muito bem, nós temos uma estrutura de governo que funciona muito bem no sentido de dar apoio ao deslocamento dessas equipes, aeronaves da Polícia Militar, aeronaves do Bombeiro, aeronaves da própria Casa Civil, enfim, toda a estrutura pública que está à disposição para que esse sistema funcione. Em função disso, como também já foi comentado, proporcional à nossa população nos últimos 6 anos. Por 5 anos nós tivemos o melhor resultado do Brasil e em um único ano, que foi 2010, o segundo melhor. E isso é muito expressivo porque hoje os melhores países do mundo são Espanha, Croácia, Portugal e nós temos resultados muito próximos desse nível. É óbvio que se nós compararmos com a Espanha, que tem 47 milhões de habitantes, pois é difícil de comparar essas realidades, mas Portugal tem 10 milhões. Então, nós realmente estamos muito bem, mas existem pacientes na fila e existe espaço para melhorar. Clarice, obrigada mais uma vez pela tua presença. O doutor Joel já citou até mesmo o trabalho que vocês desenvolvem. Vamos falar então para todos que nos assistem, tanto pela internet como através do serviço a cabo do nosso estado de Santa Catarina. Como é que é feito esse trabalho de abordagem? É um momento extremamente difícil para os familiares e essa abordagem deve ser também um trabalho com bastante dificuldade. Sim, essa abordagem ela envolve muito feeling do profissional, muito cuidado com essa família, pensando sempre nessa família que tem uma pessoa que morreu e que agora ela vai ter que pensar em doar os órgãos deste ente querido.
Então é um momento muito delicado, que é um momento mais de esclarecimento para essa família, é um momento de oportunizar essa família a falar tudo que ela está sentindo, tudo que ela escutou, tudo que ela viu nesse momento que o seu ente querido ficou internado, está internado ainda naquele momento. Então é um momento de ouvir essa família, ouvir, esclarecer, abrir para perguntas. E aí, aos poucos, conforme a gente vê que essa família está entendendo, que ela entendeu o processo, oferecer para ela, vocês gostariam de doar os órgãos neste momento? Ajudar outras pessoas? Então é um momento difícil, É um momento bastante difícil. Bastante. Pelo visto, Bastante vocês estão fazendo muito bem devido ao sucesso aí do Estado, né, no número de transplantes. Você, no decorrer do programa, vai nos dar ainda mais informações a respeito de como é feito. Deixa eu ver um pouquinho as considerações iniciais do Dr. Rodrigo Schmitz, nefrologista. Me fale um pouquinho, então, desse trabalho de transplantes nessa área renal. O transplante renal ele é um transplante que é um dos, de órgão sólido, é o que é mais realizado em quantidade. Ele mesmo porque a gente pode utilizar com mais facilidade rim de pacientes de doadores vivos e tanto falecidos. E é um dos que tem os melhores resultados também. Então, hoje em dia, um doador vivo, a sobrevida de primeiro ano é em torno de 100%, um doador falecido fica em torno de 87%, 88%, até 90%. Então, é muito prazeroso fazer esse tipo de transplante porque a gente vê o benefício, a gente vê os dois lados, a gente cuida do paciente enquanto ele está na diálise, na hemodiálise ou na diálise peritoneal, e também no pós-transplante, depois que eles realizam o procedimento, a alegria que eles têm e o benefício que esse procedimento traz na vida dos pacientes. Então, é muito satisfatório poder realizar esse tipo de procedimento. E o Humberto aqui exatamente para nos contar tudo isso. O Rodrigo expôs muito bem, né, a questão do benefício, né? Eu acho que o benefício... Como é que por exemplo, a questão do paciente renal, né? Ele passa por um processo, a partir do momento que define-se a doença, ele passa por um processo no qual ele fica 3 vezes por semana atrelado a uma máquina, né? 4 horas, fazendo a filtragem do sangue, todas as toxinas, a eliminação de líquido. É um processo, como o Rodrigo disse, não é natural, né? Então o paciente passa muito mal nesse processo, nesse momento que ele está ali. No outro dia, quando ele se recupera um pouco do procedimento, ele pensa que no outro dia ele tem que voltar novamente para a máquina. Então é um sofrimento não só para o paciente, né? Mas para toda a família que o acompanha. Então, como o Rodrigo disse, o benefício, até um tempo atrás, a gente se dá muito bem, a gente se conhece, dizia assim, pô, Humberto, como tu era feinho, deu uma melhorada bastante agora. E realmente, é o benefício que foi bem colocado. Você fez o transplante quando, Humberto? Conta um pouquinho da tua história. Dia 7 agora vai fazer 2 anos. Olha só. Né? E 2 anos. Do segundo. Do segundo. Ah, do segundo? Na realidade, eu fiz o primeiro transplante, eu tinha 30 anos, e ele durou 14 a 15 anos. E como o Rodrigo também colocou a questão do benefício, da questão da medicina, a evolução do medicamento, eu consegui ficar 14 anos com esse mesmo rim, já com algum problema. Eu tive problema logo no início do transplante, porque há a questão, né, da rejeição, e foi tratado, mas eu consegui viver esses 14 anos muito bem com ele. É um tratamento que é o melhor para o paciente renal, né, a gente sabe disso. Te dá uma condição de vida, de voltar ao trabalho, né, de trazer para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, né? Ter mais qualidade de vida. Mais qualidade, né, de vida. Qualidade e aí de vida surgiu a associação? Foi, a associação surgiu a partir do momento que nós enfrentamos alguns problemas no início. Nós não tínhamos medicamento, o fornecimento não era adequado. E aí sim, começamos ali a lutar e a criar e buscar parcerias. Nós temos essa parceria com a CC Transplante, na qual a gente se viu na necessidade de que juntos nós teríamos força. Aí partimos para Brasília, uma federação, essa federação lutando por direitos, a inclusão na hemodiálise de nutricionista, psicólogo, né? E o processo vai evoluindo e nós percebemos que a melhor maneira de tirar o paciente que estava hoje numa máquina era fazendo o transplante. Vamos trabalhar com transplante, vamos à SC, vamos juntar essa parceria, porque às vezes para a sociedade civil é mais fácil fazer uma campanha do que o próprio governo, né? Em razão do custo. E nós, em parceria também com a agência de propaganda, que foi a Propag, eu acho que é bom falar, ela nos proporciona nesses últimos anos
a parte de imagens, né? E a própria mídia nos permite isso, colocar isso em foco. E a todo ano a gente divulga a questão do dia 27, né, de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Que legal. Então, Me conta então, que tipo de transplante é feito em Santa Catarina? Além do renal, né, que nós estamos citando aqui, que é um exemplo. Nós fazemos os transplantes de tecido, transplante de córnea, transplante de esclera, que são tecido ocular, transplante ósseo, que é, enfim, de enxertos ósseos, às vezes componentes inteiros, outras vezes o osso fragmentado para ajudar em outras cirurgias. E realizamos também transplante de pele, transplante de válvulas cardíacas, que completa o conjunto básico dos transplantes de tecido, e de órgãos transplantamos coração, fígado, os rins, rim-pâncreas conjugado, em algumas situações excepcionais o enxerto de pâncreas isolado, ou seja, basicamente o que nós não fazemos são os transplantes pulmonares e os transplantes de fígado e de rim pediátricos, que são feitos em outros centros de referência, porque as nossas equipes transplantam pacientes a partir de 30 quilos. Pacientes com menos de 30 quilos, via de regra, são enviados a equipes de transplante pediátrico, basicamente a equipe da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que é a principal equipe de transplante pediátrico do país. Os demais procedimentos são todos realizados aqui. E eu queria destacar, entre as coisas que o Humberto acabou de colocar, e o Rodrigo também, que a questão da qualidade de vida para o paciente talvez seja o maior valor embutido dentro desse procedimento. Quer dizer, o paciente deixa a diálise e passa a viver com um órgão doado, ou por familiar, quando é a questão de transplante vivo, ou por doador falecido, livre da diálise. Mas é preciso dizer que, além da qualidade de vida, existe também a questão de custo. Em Santa Catarina, hoje, a gente estima um custo anual de 55 milhões de reais com diálise. E o paciente transplantado, no primeiro ano, ele custa para a sociedade, e os transplantes são todos feitos na esfera pública, especialmente transplante de rim. Pelo Sistema Único de Saúde. Pelo Sistema Único de Saúde, exatamente. No primeiro ano, com a cirurgia, ele custa um pouco mais do que o doente em diálise. No segundo ano, empata. E a partir do segundo ano, tem um lucro muito grande embutido nisso. E aí eu falo lucro, a diferença entre manter o paciente em diálise e ter o paciente dar qualidade de vida a esse paciente. Exato, calculado. Mas além da qualidade de vida, a questão financeira. É uma economia de escala importante, né? Humberto falou em 14 anos transplantado, pois os últimos 12 anos ele custou muito menos para a sociedade transplantado do que dialisando. Aí passa o intervalo em que ele perdeu o enxerto e temos um exemplo muito bom de como essa técnica se desenvolveu. Ele volta a ser transplantado e volta para a sociedade, inclusive com esse papel importante de trabalhar numa organização não governamental que luta pelos direitos dos pacientes renais. E, doutor Rodrigo, como é que é o transplante, no caso o transplante renal em Santa Catarina, em termos de doação, em termos do procedimento em si? Sim, uma vez que ocorre o diagnóstico da morte cefálica, é feita a retirada dos órgãos e esses órgãos, então, colhe-se o sangue para fazer a tipagem de compatibilidade. Nisso é um sistema de computador, ele aponta quais são os possíveis doadores, testa os possíveis receptores, testa esses receptores até chegar esse é o primeiro da lista, esse é o segundo da lista, o terceiro, o quarto e assim por diante. Se o primeiro da lista aceita ou pode realizar o transplante, porque apesar de a gente falou tudo aqui que o transplante realmente é o melhor tratamento que tem, mas não é para todo mundo. Infelizmente precisa ter uma condição clínica mínima para que a pessoa possa ser submetida ao transplante. Mas uma vez o doador, o receptor estando apto, a gente convoca o doador o receptor para vir para o hospital, é realizado o procedimento. Em média, num doador falecido, ele fica 10 a 14 dias internado dentro do hospital, depois recebe alta e fica em acompanhamento ambulatorial, que é mais frequente num primeiro momento. À medida que vai passando e as complicações diminuem, a gente vai espaçando até que ele começa a vir a cada 2 meses, 3 meses, assim por diante, e o paciente consegue, então, ser reintegrado à sociedade, que o principal objetivo do transplante é reintegrar o paciente à sociedade. Né? O paciente que faz hemodiálise ou diálise peritoneal, ele não consegue trabalhar, como o Joel fala, ele não tem disposição para trabalhar quando ele quer.
E o transplante consegue reverter isso aí por ser o único tratamento desses que repõe todas as funções orgânicas de forma correta em sua totalidade. Então, é dessa forma que evolui, que é realizado o transplante. O transplante de rim também, então, é feito na capital, junto ao hospital Celso Ramos. É feito na capital e tem outros centros. Em Blumenau tem um outro centro, em Joinville tem outro centro, no extremo oeste tem outro centro. Que bom. Então, só a região sul, que ainda mais o sul do estado, que não tem, mas os pacientes são absorvidos nos outros centros. Ou seja, em Santa Catarina, quem quer transplantar, não falta centro para poder realizar. Centro. E os demais transplantes? Quais são os principais centros hoje que operam? Na verdade, a nossa grande referência em transplantes, não só pelo pioneirismo, como pelo desenvolvimento de outros programas, é o Hospital Santa Isabel em Blumenau. O Hospital Santa Isabel é a principal referência daquela região e é o hospital que realizou o primeiro transplante de fígado de Santa Catarina, o primeiro transplante de coração de Santa Catarina e o primeiro transplante de rim-pâncreas conjugado. Ele só não é pioneiro no transplante renal. E tem, além de um programa de transplante muito bem estabelecido, um programa de coordenadores hospitalares, ou seja, um núcleo de coordenadores hospitalares também de grande experiência. E pessoas que, como a Clarice trabalha aqui, desenvolveram esse trabalho de forma surpreendente e brilhante nos últimos anos, inclusive sendo premiados pelo Ministério da Saúde como a melhor coordenação hospitalar do Brasil. São profissionais que, nesse momento delicado, que a Clarice também descreveu há pouco, têm a capacidade de se aproximar dessa família, de criar empatia e, reforçando uma coisa que já foi dita, esclarecer essa família ao máximo sobre todas as questões que estão envolvidas nesse processo de doação e deixar com que a família tome essa decisão do modo mais amparado, seguro e tranquilo possível. Agora, esse talvez Clarice, seja o grande mérito. Agora, Clarice, se a família já tivesse tomado conhecimento pela própria pessoa, pelo próprio paciente, do seu desejo de doar, facilitaria muito, né? Facilita. Muitas entrevistas que a gente faz já vem dessa forma. A família já, antes até da gente perguntar se gostaria de doar, a família diz, a gente pode doar os órgãos? Ele gostaria muito de ser um doador. Ou então até o estilo de vida da pessoa, eles falam assim, eu acho que ele gostava muito de ajudar as pessoas, então ele, com certeza, ele gostaria de ser um doador. Então o estilo de vida da pessoa conta muito no momento que a família decide, e se ele já disse que é um doador, aí não tem dúvida, a família respeita essa vontade. Respeita, né? Muito a vontade. Por isso que era importante se conversar sobre isso nas famílias, né? Muito. Eu não lembro, Clarice, de nenhuma situação, tu lembras, em que a pessoa se declarou doador em vida e a família não honrou. Lembras de alguma, não? Nenhuma, eu não tive nenhuma experiência. E o Celso Ramos teve 25 doadores no ano passado, quer dizer, foi o principal hospital de Santa Catarina. Eles têm uma experiência muito importante nisso. Em doação. Mas então, esse seria o caminho, né? Conversar sobre doação de órgãos na família. Expressar a vontade de ser um doador é essencial nesse momento, porque a família também fica muito com dúvida se ela está fazendo certo ou não. Ela tem essa dúvida. E se a pessoa já em vida disse que é um doador, aí ela não tem dúvida. Que é um momento muito difícil, de muitas decisões, de perda, de dor, e ele tem que decidir um momento desse em doar os órgãos daquele ente querido, né? Agora, quem deseja doar, além de comunicar isso à sua família, que eu acho que é muito importante, fundamental, que outras coisas lhe dão essa garantia? Uma referência num documento, muito se falou nisso, em legislações desse tipo? Nada aconteceu? Não, isso foi tentado no Brasil, essa iniciativa foi extinta em 2001, sucedendo a lei de transplantes, que é de 97, se tentou, por um decreto presidencial, ter um registro antecipado de vontades em documento civil. E o que se viu que, sem uma adequada discussão disso com a sociedade, através de muitas iniciativas como essa que estamos participando aqui, pois o que acabou acontecendo é que no estado do Pará, 90% das pessoas que faziam um novo documento civil, carteira de motorista ou carteira de identidade, se declaravam não doadoras, por inúmeras razões. A principal talvez tenha sido a falta de discussão e existiam até razões burocráticas. O não doador ia no órgão público, se declarava não doador e pronto. O doador tinha que preencher uma ficha, ir no cartório, registrar, reconhecer firma e voltar
Uma burocracia impeditiva, né? Claro, e aí o que vale realmente é o consentimento familiar e conversar é o mais importante. Tem ferramentas novas, há pouco o Ministério lançou uma parceria com o Facebook, onde você pode, dentro do seu perfil, se declarar doador e declarar as razões que te fizeram optar por isso. Mas, de novo, com o Facebook apontando uma decisão e sem que a família conheça essa decisão, a utilidade dessa ferramenta é muito pequena. Agora, claro, quando traz a discussão, sempre tem muita ajuda. Sempre é um ponto positivo, né? Claro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com os nossos convidados, ainda falando sobre essa questão de doação de órgãos e tecidos. Afinal, nessa semana comemoramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos e a gente está aqui exatamente para falar, para mostrar como é que Santa Catarina tem conseguido ser destaque nacional nessa área e o que ainda pode ser feito para melhorar ainda mais esses índices. A gente já volta. Estamos de volta com o Parlamento Debate pela TVA e pela Rádio AL, falando sobre transplantes de órgãos e tecidos, nessa semana em que se comemorou o Dia Nacional de Doadores, né, de Órgãos e Tecidos. Dados importantes que colocam Santa Catarina em destaque durante essa semana, exatamente pelo número de procedimentos, de doadores que tem conseguido. Dr. Joel de Andrade, coordenador desse transplantes, está conosco. Também o Dr. Rodrigo Schmitz, que é membro da equipe de transplantes do Hospital Celso Ramos. Também está conosco neste programa Humberto Floriano Mendes, que é o presidente da APAR, Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina. E também a Clarice Queires, que é enfermeira e membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Doutor Joel, a gente tem que falar um pouquinho, e muito, aliás, aproveitar esse espaço, sobre as filas de esperas. Como é que é? A gente doa o órgão, esse órgão fica em Santa Catarina para transplantar um paciente cadastrado em Santa Catarina ou ele fica à disposição de uma lista de pacientes que necessitam dessa doação a nível de Brasil? Na verdade, um pouco das duas coisas. O Sistema Nacional de Transplantes é composto de vários sistemas estaduais e a distribuição dos órgãos captados ela é prioritariamente dentro de cada região. E a cada paciente é dado o direito de pertencer às filas de transplantes de um único estado. Você pode estar em São Paulo, resolver migrar para Santa Catarina, mas não sem abrir mão da tua inscrição no estado de São Paulo. E quando eu digo que prioritariamente, porque funciona de modo diferente em duas situações. Excedentes, ou seja, nós recebemos, por exemplo, um rim de um paciente de tipo sanguíneo B e naquele exato momento não tem nenhum paciente em fila, pois esse órgão é ofertado para outro estado. Ou um fígado com as mesmas características. E em outras situações, quando nós temos o que se chama urgência zero, ou seja, no estado vizinho do Rio Grande do Sul ou do Paraná tem um paciente em condições, transplanta ou morre. Então, o órgão gerado aqui atende prioritariamente. Bom, mas então nós nos prejudicamos com isso? Não, nós nos beneficiamos, porque dentro da região sul nós somos a menor população. Então, quando nós temos uma urgência, tem 30 milhões de pessoas na base populacional para buscar essa urgência. As filas são chamadas de filas, mas na verdade é um nome que não é o mais adequado. Seria uma lista de espera, é uma lista mais correto. Que a córnea é uma fila indiana, essa sim é uma fila. Tem 15 pacientes na minha frente, precisam que 14 transplantem para que chegue a minha vez. Se houveram 15 transplantes e não chegou a minha vez, é porque uma criança perfurou o olho, um dos enxertos feitos, um dos transplantes teve rejeição aguda e um novo enxerto tem que ser alocado para aquele paciente. Os transplantes de coração, de pulmão e de fígado têm critérios diferentes. No fígado, transplanta os pacientes mais graves, é uma equação que leva em conta as condições laboratoriais e físicas do paciente, e para coração e pulmão são várias questões levadas em conta, tipo sanguíneo, que cria 4 sublistas, como no fígado, O, B, A e AB, e ainda no coração o peso do paciente e no pulmão a dimensão do paciente, a altura. E o rim, na verdade, é a mais complexa de todas as listas. Não existe lista de espera. O que existe é um grupo de pacientes que espera e esses pacientes têm a sua tipificação genética. Quando morre um paciente e que a família resolve doar, se faz a tipificação genética daquele indivíduo e se procura
dentre todos os 100, 200, 300 pacientes em lista, qual é o geneticamente mais compatível com quem morreu. Esse é o número 1 da lista. E o número 2 é o segundo mais compatível e assim por diante. E ainda esses pacientes fazem provas laboratoriais para saber se eles têm anticorpos, ou seja, células que reagiriam contra as células do indivíduo que morre. E aí é feita a distribuição. E o mais importante, os critérios são absolutamente técnicos e 100% respeitados dentro de Santa Catarina. Nunca tivemos um único questionamento em relação à distribuição, o que melhora muito a credibilidade do sistema e facilita a aceitação das famílias da doação. Doutor Rodrigo, e às vezes, muitas vezes quando se necessita para si um órgão é que se percebe a importância da doação. Frequentemente a gente acaba se deparando com essas histórias de pacientes que por algum motivo acabam perdendo o seu rim, por não cuidar da sua pressão alta, do seu diabetes, e a gente oferece o transplante como uma forma de tratamento e às vezes o paciente vai lá e desabafa com a gente, poxa, agora eu que estou precisando de um órgão e quando o meu ente querido faleceu, eu não tive a sensibilidade de doar, né? Então, estatisticamente falando, nós temos que lembrar que é mais provável que a gente venha precisar de um órgão, seja um rim, um fígado, coração, pulmão, do que a gente possa doar um órgão, porque a condição de doação hoje é muito específica, tem que ser uma morte cefálica, comprovada, não é qualquer paciente que morre que pode doar. Então, estatisticamente falando, é mais provável que a gente vá precisar do órgão do que a gente vá se tornar um doador. Então, a gente tem sempre que estar em mente para se sensibilizar e poder manter esses números que Santa Catarina tem demonstrado aí com tanto benefício. O doutor Rodrigo falou de algo muito importante, diabetes, hipertensão. Humberto, vamos aproveitar esse espaço e falar de prevenção? Exatamente. Eu acho que enquanto você fala para aquela câmera, eu mostro para essa aqui, exatamente, já o trabalho da associação, muito interessante, campanha estadual. Nós, enquanto associação, nós somos muito preocupados com a questão do aumento até da fila, né? Porque a gente sabe que nos próximos 10 anos o número de idosos deve aumentar muito na nossa população. E nós alertamos também, por exemplo, como foi o meu caso, a gente sempre acha que bate na porta do vizinho, que nunca vai acontecer na tua casa. Foi o que aconteceu comigo. O Rodrigo colocou bem, você é doador, numa hora você passa a precisar. Então, a associação, ela tem uma preocupação muito grande com relação, bem colocado por Rodrigo também, a diabetes, a pressão arterial elevada, né, e a questão do envelhecimento da população. Então, acho que a gente não está aqui só para discutir doação, a gente também está aqui para discutir prevenção. E nós, como associação, obviamente, a gente faz tanto as campanhas, né? Daqui hoje, que eu mostro. Exatamente. Faço questão. Nós fizemos as campanhas no Dia Nacional de Doação de órgãos, que na realidade é hoje, né? E a gente se preocupa também, né, em passar todo esse material explicativos, e esse ano especificamente, em parceria com a SC Transplante, nós estamos nos 40 hospitais, né, João, de Santa Catarina, que tem as equipes, né, na realidade são 31 municípios, né, Joel? E essas equipes estão engajadas, distribuindo panfletos nas ruas, fazendo palestras em escolas, indo nas televisões, enfim. Essa parceria para nós de hoje, ela é de suma importância. Por quê? Porque a gente traz a informação. Porque nós sabemos, acima de tudo, para que o paciente, que as pessoas possam vir a doar, elas precisam ter conhecimento. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, a família pode vir a ser doadora, né? Ou você se propor a doar um órgão. Acho que uma das principais informações, Clarice, me ajude se eu estiver errado, mas é em relação à morte encefálica. Porque há muito temor, muitas dúvidas. Então é importante que as pessoas busquem essa informação. Na hora de doar os órgãos do seu ente querido, o que vem a ser a morte encefálica? O que isso realmente representa? Isso. A morte encefálica ela é um ponto muito importante mesmo na hora da família entender e poder doar. Nos serviços em geral, eu vejo muito assim, quando a família entendeu o que é a morte encefálica, ou seja, aquele paciente ele teve um trauma grave ou teve um AVC, um acidente vascular cerebral muito grave e o cérebro dele parou de funcionar. Ele parou de funcionar e alguns órgãos ainda por algumas horas, alguns dias, vão ter o funcionamento, vai continuar batendo um pouco o coração, as máquinas estão ajudando, as drogas da UTI, normalmente esse paciente está na UTI, mantém esse paciente ainda
com os órgãos funcionando, mas é um caso irreversível, ou seja, ele não volta mais, ele não vai acordar mais, ele está num coma que ele não volta mais. Então a família tem que estar bem esclarecida e entender esse momento. Eu acho muito importante esse momento, todas as informações que a família recebe no hospital. Então ela entender que é um caso que não tem volta. Que o rim está funcionando, mas ele vai parar de funcionar, que o coração está funcionando, mas ele vai parar. Vai parar. Há uma tendência a se esperar um milagre, né? Por isso que a informação é importante nesse momento. Mas eu acho que é muito importante que se realce esse aspecto. A morte cefálica ela é um diagnóstico com mais de 50 anos de estabelecimento na medicina em todo o mundo. E a legislação brasileira, as regras, né, na verdade, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, estabelece regras que são as mais rígidas do planeta. Regras baseadas nas regras europeias e norte-americanas, mas não pegando partes de uma ou partes de outra. Todas. Então, para que um indivíduo seja declarado em morte cefálica, precisa que 2 médicos avaliem esse indivíduo, um deles tem que ser um neurologista, esse paciente tem que ter 6 horas, quando é um adulto, entre as 2 explorações clínicas, afastar da possibilidade de intoxicação e de outros distúrbios, e além de tudo, depois desses 2 exames é feita uma prova complementar que mostra que o cérebro ou não recebe fluxo sanguíneo, ou seja, ele está morto, ou não tem atividade elétrica, ou seja, está morto. E quando se fala em morte cefálica, é preciso que se diga, morte só tem uma, ou seja, encefálico é um sobrenome da morte, mas aquilo é morte, né? Os espanhóis costumam dizer, eu acho muito interessante, morte é igual a mãe. Só tem uma. Então, mas por que encefálico? Porque é uma morte por critérios encefálicos. E esse diagnóstico ele tem que existir e ser muito bem esclarecido e é o que normalmente é feito pelas comissões intra-hospitalares que tiram todas as dúvidas da família. Inclusive, tem alguma chance? Um milagre pode se estabelecer? É óbvio, para quem é muito religioso, os milagres existem, mas o que a gente sustenta é que nós, com mais de 1.500 notificações de morte cefálica, não vimos um único indivíduo sair do hospital vivo, até porque ele estava morto. Outra preocupação de um familiar, como é que vai ficar esse seu familiar, esse seu ente querido após a doação? Quer dizer, é feito um procedimento cirúrgico com todo cuidado para manter esse corpo para ser devidamente velado, enterrado, enfim, cremado? Eu acho que é outro questionamento, porque né? É um momento assim que a gente interage bastante com a família, né? Esse indivíduo ele vai sofreu um procedimento cirúrgico. Então, a retirada de órgãos é uma cirurgia. Então, a gente tem que explicar para a família que ele está morto naquele momento e que a partir da autorização da doação dos órgãos, ele vai para um procedimento cirúrgico. Então, a gente não vai poder entregar esse corpo naquele momento para a família. Então, tudo isso tem que ser explicado também com muita tranquilidade, porque ela está com um familiar morto e não vai poder levar o corpo naquele momento. Então, ele vai sofrer um procedimento cirúrgico, vai levar algumas horas, isso vai ter deslocamento de equipes de captação, e então isso pode levar 12 horas, 18 horas. Então, se a gente conversa com a família à noite, às vezes o procedimento vai ser no outro dia pela manhã, no outro dia à tarde. E então, mas é uma demora necessária. É uma demora necessária, porque aí tem toda essa lista, essa escolha dos pacientes também, são feitas a partir da autorização, então envolve também chamar pacientes, no momento, né, alguns órgãos têm que ser retirados e já ser transplantado, então é toda uma logística feita pela central, né, não é feita pela nossa comissão. Mas a gente vai passar essas informações para a central e para a família, a gente faz esse elo, para a família também ficar tranquila, né? Não ter pressa, entender que é um processo ainda, além de doloroso, ele ainda vai ser um pouco moroso, né? Mas é necessário. Então, como é uma cirurgia, depois é entregue como para a família ou para a funerária ou para o IML, em casos de acidentes. Então, às vezes a família ainda vai ter que ir na delegacia, ainda vai ter que ir ao IML e aí receber esse corpo. A gente entrega ele reconstituído, como se fosse uma cirurgia, né? Não tem que respeitar, como a gente tem que respeitar todo o corpo, né? E respeitar aquela pessoa que fez doação. E aí a família faz o velório, faz o que ela desejar naquele momento, né? Mas é muito importante essa parte, sim, que às vezes os órgãos já estão
indo para outras pessoas e a família está guardando aquele corpo. Ainda está guardando. Ela ainda está ligando para a gente, ela ainda está tendo esse contato, está guardando. Agora vocês, Muito por importante. certo, têm o contato com essas famílias tempos após essa doação e deve ter um retorno bastante interessante de satisfação das pessoas, né? emocional, quer dizer, eu pude fazer alguma coisa, né? Ele está presente em alguém, né? Eu acho que deve ter muito disso, até não? Puxando um pouquinho, nós tivemos notícia há pouco tempo que durante um velório foi executada uma retirada de córnea. E nesse momento, depois da retirada, todo mundo que estava lá presente aplaudiu o ato em si da doação, né? É uma coisa importante quando tu fala da prevenção, a preservação do doador, né? Então, o respeito, são histórias, né? É o exatamente, respeito, é o né? respeito. E nesse momento, nesse velório também foi respeito para com a família, todo mundo aplaudiu, foi uma coisa emocionante, uma notícia que realmente é importante, uma situação. Acho que sempre que a gente fala em doação e transplante, o foco principal são dos benefícios que a doação traria para quem recebe os órgãos, né? E o que tu levantas, Maria Helena, é muito importante porque nós temos testemunha de várias famílias, tivemos durante esse ano aqui na Assembleia Legislativa, de famílias que apontam o grande benefício que trouxe para a resolução do luto do fato de ter doado os órgãos do seu familiar, né? Pessoas que dizem que a única questão que fez sentido na tragédia de perder alguém que é muito querido foi o fato de ter doado os órgãos e com isso ter tido uma melhor resolução do luto e digamos assim, um abrandamento, uma diminuição da dor dessa perda. Salvando vidas, né? Salvando vidas, ajudando e, enfim, dando sentido. Eu lembro de um depoimento muito emocionado de um casal de Mafra em que o pai, uma pessoa de origem germânica, muito religiosa, dizia que no velório do filho, no sepultamento do filho, ele tinha uma sensação dupla. A dor lancinante da perda, de saber que o filho de 18 anos estava sendo sepultado e que ele estava se despedindo, e uma certa felicidade de saber que a morte do filho não foi vão e que outras famílias não teriam aquela dor que ele estava sentindo pela doação, né? Então, se me permite, Clarice, o doutor Rodrigo, também o doutor Joel, eu gostaria de encerrar esse Parlamento Debate com o depoimento do Humberto para aquela câmera, falando com todos os catarinenses, todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Você, durante o intervalo, disse algo que me tocou bastante. Eu perguntando se vocês gostariam de mais água, você disse para quem pode, né? Exatamente. É muito bom, porque você soube o que é não poder tomar água, né? Acho que o seu depoimento é fundamental para a gente encerrar. A questão da insuficiência renal, ela traz problemas, inclusive, para que você não tem mais, chega um determinado momento, eu tive a diurese, né? Na realidade eu fazia o xixi, né? Vamos ser mais objetivos, em determinado momento eu não conseguia mais fazê-lo. Então eu tinha que evitar de tomar uma coisa extremamente agradável, prazerosa, que era tomar um líquido, né? E durante aqui, como tu colocou bem, durante o programa, você perguntou o líquido da vida, né? Que é de suma importância, era um hábito que eu desejava ter de volta e somente com um transplante eu posso ter essa possibilidade, né? E só um pouquinho puxando um gancho da nossa discussão, quando a gente fala em prevenção, a maioria das pessoas que desconhece, a grande população desconhece um nefrologista. Quem é o nefrologista? O nefrologista é aquele cara ali, ó, que cuida exatamente dos rins. Eu gostaria que o Rodrigo falasse, até pelo exame mais fácil, mais comum e barato, que as pessoas possam dizer, pô, que problema de rim? Eu tenho problema de rim? Será que eu tenho? Qual é o exame mais barato, Rodrigo? Vou fazer essa pergunta para a população mais simples, que custa, eu acho que 5, 6 reais. Nem isso, é fornecido pelo SUS. É importante ser. Gostaria que tu falasse do nefrologista e do exame fundamental, então, para que as pessoas tenham conhecimento. O nefrologista é o médico clínico que cuida do rim, né? Tem um urologista que é o cirurgião, que cuida das partes cirúrgicas, e o nefrologista que cuida clinicamente do rim, né? A doença renal crônica hoje a gente vive uma verdadeira epidemia, né? Como já foi falado, envelhecimento da população, alta prevalência de diabetes, alta prevalência de hipertensão, obesidade, são todos esses fatores de riscos que são potencialmente tratáveis, né? Controláveis, ou seja, a pessoa pode, quando diagnóstico precoce, ela não precisa chegar a perder o seu rim. E para isso, e ao mesmo tempo, é uma doença que é pouco comentada. Todo mundo sabe o seu colesterol, todo mundo sabe como é que está o seu coração, todo mundo sabe como é que está a sua glicemia,
mas ninguém sabe como é que está a sua creatinina ou o seu exame de urina. São 2 exames simples, baratos, tem disponível em qualquer posto de saúde, né? Você precisa fazer uma vez por ano, né? Só para fazer um check-up, botar junto lá e pedir para o colega, para o médico, quando vai fazer o seu check-up, acrescentar esses 2 exames de extrema importância na prevenção. Um exame de urina, parcial de urina. Parcial de urina. Então, qualquer posto de saúde tem. Pode evitar. E pode evitar muitas consequências por conta do diabetes, por conta da hipertensão. E fazer mais campanhas para tratar agressivamente o diabetes, a hipertensão, porque, como a gente falou, o transplante ele é um dos tratamentos que tem. Poucos pacientes que evoluem com a doença renal crônica vão poder transplantar. Okay. Então, o melhor ainda é prevenir. Muito obrigada pela presença dos senhores. Nessa semana, então, em que comemoramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecido, o Parlamento Debate não poderia trazer outro assunto à discussão senão esse. Como Santa Catarina tem conseguido, mas principalmente como é que a gente ainda pode contribuir com a ação de todos nós para que a gente consiga levar, então, vida e qualidade de vida a tantas outras pessoas. Então, a gente encerra o programa exatamente aqui com a camiseta. Seja um doador, você também. Muito obrigada pela audiência. Até semana que vem.